Olá, turminha! Vamos dar início a mais uma aula, nossa aula de História. Como vocês sabem, meu nome é Regiane, eu sou professora de História e na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho de como o homem vivia no período da pré-história. Como vocês já sabem, a história é uma ciência que estuda o homem, mas ela procura, além de estudar o homem, compreender a natureza da humanidade. Ela procura também oferecer instrumento capaz de aumentar a capacidade de compreender o presente e ampliar a nossa visão do futuro. E também ela serve como instrumento de conscientização. Então nós somos a história e nós fazemos parte da história. Todos nós somos história. E o papel do historiador? O historiador ele não é um ser neutro e nem isolado da sua época. A história escrita ela está ligada à história que se vive e ao período em que ela foi escrita. O mundo de hoje contagia o trabalho do historiador. O historiador não é um ser isolado. Então, o historiador ele vai contar a história de acordo com o período que ele está vivendo. Para isso, é importante a gente lembrar também que a história ela foi dividida em 5 grandes períodos, que a gente já viu nas últimas aulas, que é o período da pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Na aula de hoje, nós vamos ver particularmente o primeiro período da história, que é o período da pré-história. Então, nós vimos nas últimas aulas que a história foi dividida e o período da pré-história é o primeiro período da história, sendo que esse período também foi dividido em período da Idade da Pedra e período da Idade dos Metais. A Idade da Pedra também vai ser subdividido em 2 grandes períodos, o período Paleolítico e o período Neolítico, sendo que entre eles tem um período de transição conhecido como período Mesolítico. A Idade dos Metais também vai ser subdividido em Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro. A pré-história é um período bem extenso da história, onde nós vamos estudar a partir do surgimento do homem, já que a história ela não estuda sobre a Terra, ela vai estudar somente sobre o homem e sobre como que o homem vive no planeta Terra. Então nós vamos estudar desde o período do aparecimento do homem, que foi há cerca de 10 mil anos atrás, 10 mil anos antes de Cristo, até os dias de hoje. A pré-história nós vamos estudar desde 10 mil anos atrás até 4 mil anos. Nesse longo e extenso período de anos, vai ser dividido em 3 períodos, Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Então, nós vamos ver que o primeiro período da pré-história é o Paleolítico, o período também conhecido como Idade da Pedra Lascada, onde o homem fazia coleta de alimentos, caçava, pescava, ele era nômade, ou seja, ele não construía suas casas, ele morava aonde ele encontrava, em cavernas, o lugar que ele encontrava para se proteger, ele fazia ali de abrigo e abrigo provisório. Ele criava alguns instrumentos feitos de pedra, de ossos e possivelmente de madeira lascada, e ele vivia em pequenos bandos, provavelmente vivia em família, né? Como naquele desenho que eu acredito que a maioria de vocês já tenha assistido, que se chama Os Grudes. Aquela família, ela vivia no período da pedra lascada, porque não construía suas habitações, tá? O período de transição, que vai ser o período Mesolítico, e nós temos aí o período Neolítico, que é também conhecido como Idade da Pedra Polida, onde o homem vai começar a sua agricultura, ele vai começar a criar animais, ele vai ser um seminômade, né? Ele vai começar as primeiras construções, as primeiras moradias fixas, e ele vai também aperfeiçoar a construção de instrumentos de pedra, de ossos, de pedra polida, e vai começar também a fazer pequenas cestas, né, para se utilizar ali no seu dia a dia, e vai aprender também a desenvolver a cerâmica para também criar alguns utensílios. Então nós vamos ver que o primeiro período da pré-história é o período paleolítico, que foi o período onde surgem os primeiros homens. Ele também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, e aí vai ser esse período onde o homem vai ter o controle do fogo, ou seja, ele vai conseguir desenvolver o fogo e dominar esse fogo para poder se proteger, se aquecer, cozinhar os primeiros alimentos.
Nesse período, os homens eles vivem praticamente de caça, de coleta de alimentos que ele encontra pelas suas andanças, porque ele é nômade. Ele vai criar também os primeiros instrumentos, que vão ser de madeira, de pedra, de ossos, e vai ter os primeiros rituais. Essa primeira sociedade, que ela é pequena, vai ser uma sociedade que ela não vai ser dividida em classes sociais como nós conhecemos hoje. O segundo período da pré-história que a gente vai ver é o período neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida, onde a grande façanha desse período vai ser a invenção da roda. Então, no período paleolítico, o homem vai conseguir criar o fogo, e no período neolítico, a grande invenção vai ser a roda. Ele também vai continuar colhendo alimentos, ele vai começar uma agricultura, ele vai aperfeiçoar aqueles rituais que começaram no período paleolítico, vai aperfeiçoar os instrumentos de trabalho, instrumentos de caça, instrumentos de sobrevivência, ele vai moldar cerâmicas, ele vai começar o sedentarismo, ou seja, as primeiras construções ele vai começar nesse período, e também nesse período ainda não vai ter sociedade divididas em classes. A gente vai ver que a pré-história também vai ter um terceiro período que vai ser subdividido, que é o período da Idade dos Metais. Ele vai ser subdividido em Idade do Cobre, Idade do Bronze e Idade do Ferro. Na Idade do Cobre vai ser o primeiro metal que o homem vai desenvolver a técnica de moldar, de derreter. Vai ser o primeiro metal utilizado pelo homem, o cobre. Ele vai começar a criar armas, utensílios e ferramentas. Depois do cobre, ele vai aprender a utilizar o bronze, que é uma junção, é uma liga metálica formada do cobre com estanho, e ele vai também aperfeiçoar a agricultura, ele vai aperfeiçoar a domesticação dos animais. E o último período da pré-história, que é conhecido como Idade do Ferro, que o homem vai aperfeiçoar as ferramentas e armas, criando ferramentas e armas de um metal mais resistente, que é o ferro, e vai construir as primeiras fortalezas e as primeiras pontes. E aí a gente vai ver que no final desse período aí da Idade dos Metais, vai ter o final da pré-história. E o que marca o final da pré-história vai ser a invenção da escrita. No final desse período, o homem vai desenvolver a escrita, uma escrita bem diferente da escrita que nós temos hoje. Eles não tinham caneta, não tinham lápis, não tinham nenhum instrumento que nós conhecemos nos dias de hoje, que usamos para escrever, mas ele vai pegar algumas ferramentas e vai começar a desenvolver um código de comunicação para deixar escrito algumas coisas que era importante e necessária nessas primeiras sociedades. Essa escrita ela foi desenvolvida por um povo conhecido como sumerianos. Essa escrita vai ficar conhecida como escrita sumeriana ou escrita cuneiforme, porque ela tem o formato de alguns cunes, né? Então ela foi conhecida como escrita cuneiforme. Essa foi a primeira escrita inventada pelo homem como código de comunicação, e ela vai marcar o fim do período da pré-história. Para a gente marcar o final da nossa aula, eu vou deixar para vocês uma atividade bem simples. Eu gostaria que vocês escrevessem no caderno de vocês ou no Word, num editor de texto, que vocês descrevessem aí características desses 3 períodos distintos da pré-história, do período paleolítico, do período neolítico e da Idade dos Metais. E a gente encerra a nossa aula por aqui. Não esqueçam de fazer a atividade, beijinhos para todos e até a próxima aula, ok? Tchau!